Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus encontre morada no seu coração já no comecinho desse vídeo. Quero começar esse devocional da semana com uma mensagem de Deus sobre oração. Oração, assim, foi uma das coisas que Jesus mais demonstrou ser necessária na vida de um discípulo, na vida de um cristão. E a oração, a gente sabe que nem sempre é fácil a gente perseverar nela. Né? Nem sempre é fácil a gente manter o foco ali todos os dias de realmente tirar tempo de oração. A gente ora quando acorda pelo alimento, a gente ora pelas coisas que a gente vai fazer, a gente ora pelo nosso dia, mas passar tempo em oração, passar tempo clamando a Deus por coisas específicas, não é todo mundo que consegue. Essa unção de intercessor, essa unção de oração, ela tem que vir do Espírito Santo, e ela só vem por quando a gente tem intimidade com Deus. A própria palavra fala que o Espírito de Deus é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis muitas vezes, porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas Ele nos ajuda a orar. Mas essa passagem que eu quero ler com vocês hoje é uma passagem que está ardendo no meu coração há muitos dias mesmo, com tudo que a gente tem visto no mundo acontecendo, né, as guerras, os rumores de guerras, os terremotos e tudo mais, gente, que tem se intensificado. Agora, as chuvas lá no Rio Grande do Sul, e eu já deixo aqui, né, a minha comoção por esse povo, e tenho orado por esse povo. A minha filha, inclusive, está morando nesse estado, graças a Deus ela está bem, está distante das regiões afetadas, mas mesmo assim, né, a gente precisa colocar essas pessoas em oração. Eu tenho muitos colegas de lá, que são do ramo do trabalho, e a gente se comove do outro lado, a gente só pode clamar, orar e ajudar da maneira que a gente pode, muitas vezes, né, com ações mesmo, e individuais ou muitas vezes coletivas. Hoje a gente está vendo muita gente se mobilizar na internet, graças a Deus por isso. O versículo 6 e 7 vai dizer assim, ó Jerusalém. Quando ele fala, ó Jerusalém, você se coloque aí nesse lugar. Você não precisa entender que está falando só para Jerusalém, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é uma palavra que fala conosco individualmente e fala no coletivo, fala com um povo específico, mas fala também com cada um de nós no nosso secreto. Então, quando eu falar aqui Jerusalém, quando eu ler esse versículo falando de Jerusalém, entenda que ele está falando para você. Deus está falando para mim e para você também. E ele diz assim, ó Jerusalém, ou seja, ó João, ó Maria, ó Esther, ó Paula, ó André, ó qualquer pessoa que estiver do outro lado daí, ó você, presta atenção, coloquei vigias sobre os seus muros, e eles vigiarão continuamente dia e noite. Não descansem vocês que oram ao Senhor. Vamos começar pela parte dos vigias. Quem são esses vigias que Deus coloca nos muros, nas casas das pessoas que oram a Deus, que buscam a Deus? São os anjos do Senhor. São os anjos do Senhor. Mas tem uma coisa muito importante aqui. Não descansem vocês que oram ao Senhor. Eu disse no começo que é muito difícil manter uma rotina de oração contínua. E eu digo isso porque eu passo por isso, né? Eu passo por isso. Eu tenho muitos motivos para orar, não só pela minha vida, pela minha família, mas também por outras pessoas que a gente convive, por outros irmãos que a gente tem contato, por situações que a gente sabe de outras pessoas, inclusive essas mundiais, inclusive essas do Rio Grande do Sul, como eu mencionei aqui. Motivos para orar nós temos. Mas o que acontece muitas vezes é que a batalha espiritual é tão grande, no âmbito espiritual a batalha é tão grande que muitas vezes a gente não consegue manter um padrão de oração constante, de tempo de oração. As batalhas são imensas. E qual é a função do inimigo? É justamente atrapalhar essas orações. Porque quando ele atrapalha essas orações, esses vigias, esses anjos de Deus, eles não têm como agir sem a oração.
Eles são enviados por Deus através do momento que você ora e pede a Deus, para que eles possam ir e agir e batalhar em nosso favor. O versículo 7 diz o seguinte: não deem descanso ao Senhor até que ele complete a sua obra, até que ele torne Jerusalém por motivo de orgulho em toda a terra. Mas cabe a nós, filhos de Deus, clamar e insistir, bater na porta e orar com muita intensidade, com continuidade. Eu sei que tem pessoas que têm o hábito de orar uma vez por alguma coisa e entregar a Deus. Existem casos e casos, mas existem batalhas espirituais que a gente só vence na constância da oração. E muitas vezes elas também só são vencidas com jejum e oração. Então, existem casos que a gente ora, aquela oração rápida, né? E a gente entrega nas mãos de Deus e descansa, confia, ok, Deus vai fazer. Mas tem outras coisas que a gente precisa orar com intensidade, que a gente precisa orar com continuidade. Eu sou a prova viva de coisas que eu vi acontecer na minha vida, porque Deus me mandou orar por determinados períodos. E eu vi as coisas acontecendo, eu vi o milagre se formando. E eu tenho visto Deus fazer a sua obra. E ele fala exatamente isso. Coloquei vigia sobre os seus muros. Eu coloco anjos ao seu redor. A própria palavra fala no Salmo 91 que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. E aqui ele diz: não descansem vocês que oram ao Senhor. Não parem de orar. Não parem de clamar. Não parem de se cobrir de oração. Cobrir seus familiares, cobrir suas vidas. Porque as trevas estão na face da terra. As trevas têm aumentado. E se a gente não se colocar de joelhos e orar, se a gente não clamar ao Deus que tudo pode, nós não vamos estar resistentes nessa batalha. E a batalha é real. A gente não vê com os nossos olhos naturais, mas a batalha é real. E a gente precisa orar todos os dias, clamar todos os dias, para que o Senhor esteja fortalecendo os seus anjos, colocando esses vigias, para que não permita que o inimigo venha tocar nas nossas vidas. E muitas vezes, quando acontecem coisas desse nível, assim, grandioso, como está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, ao invés da gente pensar onde está Deus, a gente deve pensar onde está a humanidade. Onde estão aqueles que querem ajudar? Onde estão aqueles que se comovem pela vida do próximo? Onde estão aqueles que de fato entendem a dor do outro? Porque essa foi a missão que Deus nos deu. Essa foi a missão que Deus nos deu: orar, interceder uns pelos outros, trazer conforto, trazer esperança, ajudar o próximo como a gente conseguir ajudar. Seja financeiramente, seja em oração, seja da forma que for. Deus tocar no seu coração, você ajude. Porque a nossa missão nessa terra é essa. É ser luz. É ser aquele que vai levar a esperança àquele que perdeu tudo. Quantas igrejas estão se mobilizando nesse momento? E eu tenho visto quantas igrejas estão se mobilizando por lá, no Rio Grande do Sul. Eu mesma já vi várias. Arrecadando alimentos, abrigando na própria igreja pessoas, levando roupa, enfim, se mobilizando. Mas não é só a igreja que deve fazer isso. Não é só nesses momentos que se deve fazer isso, né? Então nós temos uma responsabilidade. Mas o foco da mensagem hoje aqui é a questão de oração. Orar continuamente. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Sem cessar, nós precisamos orar. A vinda do Senhor está tão próxima, meus irmãos, tão próxima, que quem está conectado com Deus está vendo isso, está sentindo isso. E quanto mais a gente puder alertar as pessoas, quanto mais a gente puder trazer esperança ao coração delas, quanto mais a gente mostrar que tudo isso daqui, que está nessa terra, é passageiro, e o que mais importa é a vida espiritual dela. E o que mais importa é estar perante Deus, em paz com Deus. Isso é o mais importante, né? Então que nós possamos nesse dia nos lembrar dessa palavra.
Ó Jerusalém, eu já coloquei vigia sobre você. Eu já coloquei anjos para cuidar da sua vida. Mas não deixe de orar. Não dê descanso, vocês que oram ao Senhor. Essa é a ordem de Deus. Não deem descanso ao Senhor. Orem a Ele, peçam a Ele, sejam específicos para Ele. Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Orem especificamente. Eu já orei tantas vezes, gente. Coisas específicas, das mais pequenas às maiores. Deus respondeu. Mas respondeu por quê? Porque eu sou melhor do que você? Não. Respondeu pelas suas muitas misericórdias. Respondeu porque ele vê o nosso coração. Respondeu porque ele sabe aqueles que são dele. Ele sabe aqueles que o amam, que não o buscam só pelas coisas que ele pode dar, mas por aquilo que ele é. Que não questionam a ele no meio do sofrimento, que não questionam a ele no meio da destruição, mas que confiam nele, que ele vai mandar provisão, que ele vai mandar recurso, que ele vai usar pessoas para lhe ajudar. Quando você entende isso e confia em Deus, quando você não deixa de orar, de cessar essa oração, Deus vai agir, Deus vai prover, porque a palavra de Deus diz que eu nunca vi, Davi falava, eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi. A gente pode perder tudo. O que a gente não pode perder é a nossa fé. A gente pode perder tudo. O que a gente não pode perder é a nossa esperança. Que um dia, sim, tudo isso vai passar. Mas nós vamos estar com Ele na eternidade. Sem dor, sem luto, sem perca, sem nada do que essa vida a gente já experimentou. A gente vai estar lá em plena paz e santo gozo, como diz o canto, né? Como diz o hino da harpa. Santa paz e plena alegria de estar com Ele. Mas enquanto isso, nós estamos aqui nessa terra. E enquanto isso, nós vamos experimentar sofrimento. Enquanto isso, nós vamos ver, sim, coisas acontecendo no mundo e intensificando ainda mais. E esse é o momento de nós orarmos ainda mais, clamarmos ainda mais ao Senhor, para que Ele reforce os seus anjos nessa batalha. Em nome de Jesus, eu oro a Deus, para que os anjos de Deus alcancem a sua vida, para que os anjos de Deus entrem em provisão na sua vida, para que Deus envie pessoas para cuidar da sua vida, para que Deus coloque ali meios e formas, faça conexões para te abençoar. Mas para isso, não deixe de orar, não deixe de clamar. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os seus muros, eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não descansem. Continuem orando a Deus. Vamos continuar orando a Deus, clamando por aqueles que nós conhecemos e por aqueles que a gente ainda não conhece, mas que um dia talvez vejamos eles lá na glória. Que Deus abençoe sua vida, que sua semana seja abençoada, repleta da presença de Deus, que é o mais importante, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Deus abençoe o Rio Grande do Sul também nesse momento. Beijo, fiquem com Deus.